Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Qual o propósito de Deus na sua vida? Os planos de Deus já se cumpriram? Como tem sido a sua vida ultimamente? Deus tem bons planos e bons propósitos para a nossa vida, seja a curto ou longo prazo. E muitas vezes não são os mesmos que os nossos. Deus sempre tem planos e propósitos que estão relacionados ao reino de Deus aqui na Terra. E quando nós nos encontramos no centro desta vontade, nós sentimos a plenitude do Senhor, a verdadeira felicidade, que traz uma satisfação tão grande que nada pode nos abalar como abalaria se estivéssemos fora do nosso propósito. No entanto, embora seja perfeito o plano e os propósitos do Senhor para a sua vida, infelizmente eles podem ser atrasados e até frustrados por alguns motivos. Dentre eles, o primeiro é a sua visão limitada. Como a minha visão pode ser um inimigo para os planos de Deus para a minha vida? Muitas vezes, nós, como indivíduos, podemos nos tornar o maior obstáculo à vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos nos auto-sabotar. Isso porque, em nossa visão natural da carne, muitas vezes não conseguimos enxergar além, com fé, na visão sobrenatural que Deus tem sobre nós. E então acabamos a limitar Deus. Quando Deus quer trabalhar na terra através de nós, Ele espera que nós vejamos além do nosso ambiente natural, além da nossa carne, além das nossas limitações. Gênesis 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre. É possível ver além do que os teus olhos podem enxergar. Abraão não tinha filhos, mas Deus viu ele como pai de nações. Gênesis 17, versículo 1 em diante. Quando Abraão estava com 99 anos de idade e o Senhor lhe apareceu, disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna, entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É fácil entender por que Abraão, a princípio, demorou a acreditar naquilo que Deus estava falando. Ele era velho, sua esposa era velha, passados de uma idade fértil. Mas toda vez que Deus decide fazer algo, toda vez que Deus tem um plano ou propósito, Ele utiliza justamente de caminhos que para nós é impossível. Porque senão, nós faríamos, não é mesmo? Então talvez exista algo na sua vida que Deus planejou fazer e você tem tentado com as suas mãos de todas as formas, mas se Deus quiser fazer, Ele fará de uma forma que você não imagina, de uma forma que talvez você não tenha planejado, da maneira dele. E a sua visão pequena não pode chegar à visão dele, você precisa apenas acreditar.
ter fé naquilo que parece impossível, mas não é. Para Deus, nada é impossível. Se Ele te mostrou um plano, você deve manter este plano constantemente, da maneira como Ele te mostrou e que você deve fazer, enchendo cada vez mais o seu coração de fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então você precisa continuar se alimentando da fonte que não cessa, a fonte de água viva, a palavra de Deus, o Verbo. Em segundo lugar, o que pode paralisar ou frustrar os planos de Deus para a sua vida é a sua falta de fé. Deus pode nos mostrar uma visão ou um plano para as nossas vidas, mas esta visão pode permanecer adormecida até que a nossa fé seja o bastante para irmos atrás daquilo que Deus já nos falou. Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quando Deus fala com Jeremias no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Como se Deus estivesse mostrando a visão e pedindo que Jeremias tivesse fé naquilo que Deus estava mostrando a ele, porque Deus estava velando a sua palavra. Ele iria cumprir aquilo que ele havia dito para Jeremias, porque é a fé pessoal que impulsiona a ação de uma pessoa na direção correta. Então, precisamos ter fé naquilo que cremos que Deus está nos direcionando, naquilo que cremos que a sua palavra nos direciona, porque Deus não precisa falar com você apenas de maneira audível. Deus fala através de profetas e não falsos profetas. Deus fala através de líderes. Deus fala através da sua palavra. E você, no teu espírito, recebe a confirmação de Deus. É por isso que é tão importante negarmos a carne e clamarmos para que o Senhor esteja trazendo em nós mais e mais discernimento no espírito. Porque sem fé você corre o risco de não cumprir o seu chamado, de não cumprir os propósitos e o plano de Deus para a sua vida, simplesmente porque você não vai agir como você acredita. Ou pior do que isso, você pode agir de maneira errada, fazer escolhas para a vida inteira que não são a vontade de Deus. É claro que em tudo Deus é gracioso, bondoso e misericordioso. Mesmo que você erre, Deus sempre tem um plano novo para você, se você se arrepender e se voltar a Ele. Mas melhor do que ficar 40 anos rodando no deserto, seria chegarmos à terra prometida no tempo em que Deus desejar, não é mesmo? Abacuque 2, a partir do versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Se não há fé, a visão vai permanecer para sempre em sua lista de desejos. Nunca será realizado, porque a fé é a força espiritual que torna as impossibilidades possíveis, com a ajuda do Espírito de Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha,
viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Em terceiro lugar, o que pode frustrar ou até paralisar um plano de Deus para a sua vida são forças espirituais. Todo plano de Deus tem 3 fundamentos: avançar o reino de Deus, fortalecer a fé daquele que segue com o plano de Deus e trazer o bem para a humanidade, para aqueles que estão ao redor, para o próximo. E é claro que Satanás não vai sentar e esperar que se cumpra o plano de Deus na sua vida com a maior facilidade, pois é justamente o oposto disso o propósito de Satanás. Ele quer matar, roubar e destruir. Portanto, ele fará de tudo para paralisar você no seu caminho. Se ele tentou parar o próprio Jesus em seu caminho, com certeza ele tentará parar todo homem e mulher de Deus que tenta seguir o plano do reino de Deus aqui na terra. Mateus 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esta trajetória de Jesus contra Satanás serve como exemplo para nós, para que saibamos que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades malignos. Portanto, nós precisamos estar sempre muito atentos a saber discernir quais guerras são naturais e quais guerras nós estamos guerreando espiritualmente. E nessas nós precisamos de oração, muitas vezes jejum e sempre palavra de Deus, para rebater tudo aquilo que Satanás vier contra nós. E é claro, você precisa estar buscando a santidade, fugindo do pecado, para que Satanás não tenha respaldo para entrar na sua vida, pois ele tenta nos parar de diversas maneiras. Número 1, corrompendo a sua visão. Número 2, enfraquecendo a sua fé. Número 3, desencorajando você. Número 4, atacando-o na sua saúde mental, física e espiritual. Ele tenta nos distrair usando todas as táticas enganosas contra nós. Uma maneira muito fácil de Satanás agarrar alguém e enganá-lo é através da raiva que invade o coração de um contra outro. A falta de perdão, uma raiz de amargura. E é por isso que Deus é amor. E mesmo quando tudo diz para que nós não perdoemos ou para que nós estejamos com raiva do nosso irmão, nós temos que clamar a Deus para que este perdão invada o nosso ser. Pois a mágoa e a falta de perdão, ela fará mal mais para você do que para aquela pessoa que você está com raiva. 2 Coríntios 2:10, se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as
suas intenções. João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Portanto, hoje eu te convido, faça uma análise e veja em qual dessas áreas você talvez tenha se auto-sabotado. Toda vez que você está prestes a alcançar algo, você tem medo. Você permite que as frustrações do passado te paralisem, ou você deixa que a sua visão de pequenez de si mesma nunca possa te enxergar como Deus te vê. Ou você já perdeu a sua fé, ou quem sabe você não está percebendo, mas existem brechas espirituais na sua vida e Satanás, astuto, consegue entrar e perturbar você. Portanto, hoje é dia de viver tudo novo. Deus te chama para se renovar. Deus te chama para ser nova criatura verdadeiramente. Se entregue a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te entregamos agora a nossa vida. Nós sabemos que podemos paralisar ou frustrar os planos de Deus para nós. Sabemos que somos fracos e falhos e muitas vezes podemos nos sabotar. Portanto, entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas. Cumpre em nós o Teu plano, os Teus propósitos. Queremos estar completamente dependentes de Ti, da Tua palavra, cheios de fé, com a visão no sobrenatural e atentos quanto a toda a batalha espiritual que travamos. Nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai. Sê conosco nesta caminhada, nos fortalece, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.